Até agora nós tratamos da radiciação e da potenciação como se fossem operações opostas, contrárias. Uma faz e a outra desfaz, mas nesse vídeo nós vamos ver que a potenciação e a radiciação na verdade são a mesma operação, ou se não são a mesma, estão muito relacionadas. O que acontece quando eu elevar um número qualquer, digamos o número a uma potência fracionária, digamos m dividido por n. Então, eu tenho uma fração, por exemplo, 8 elevado na 1/3. O que acontece? Né? A gente está acostumado 8 ao quadrado, 8 ao cubo, mas 8 na 1/3 não tem muito como calcular assim por multiplicação. Você não tem como multiplicar 8 daí vezes 1/3, vezes 8, enfim. Mas a regra é o seguinte, sempre que eu tenho um expoente fracionário, o que vai acontecer é que eu vou ter uma raiz, isso mesmo, uma raiz, onde o índice dessa raiz é o denominador do expoente, o expoente dessa raiz é o numerador do expoente e o radicando dessa raiz é a base da potência, então o a, certo? Numerador vai virar expoente, denominador vira índice e o a, aqui é a base, vira o radicando. Claro que esse m eu posso escrever aqui fora ou aqui dentro no a, não faz diferença. Então, quanto seria 8 na 1/3? Bom, denominador vira índice, então, denominador vira índice, base vira radicando e numerador vira potência. Então, eu nem preciso escrever, né? Elevado na 1 é a mesma coisa que nada. Então, esse 1 aqui eu nem precisava escrever. Então, raiz cúbica de 8 é 2. Então, na verdade, 8 na 1/3 é a raiz cúbica de 8, que é 2. Quanto seria, por exemplo, 2 na 1/2? 2 na 1/2. Bom, seria a raiz quadrada de 2, certo? O denominador vai virar o índice, que eu não preciso escrever quando o índice é 2. A base vira o radicando e o numerador vira expoente, que eu não preciso escrever porque é 1, né? O que seria 8 elevado na 2/3? Bom, seria a raiz cúbica de 8 ao quadrado, né? Numerador vira expoente, denominador vira índice, base vira radicando. Né? Esse ao quadrado eu posso escrever aqui dentro também, então seria a raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é a raiz cúbica de 64, que é, raiz cúbica de 64 é 4. Então, 8 na 2/3 é igual a 4. Quanto seria, digamos, vamos trabalhar com letras, x na 3/5? Bom, seria a raiz quinta de x ao cubo, certo? Numerador vira expoente e denominador vira índice. O que seria, digamos, 4 na 2/4. Aqui nós temos que cuidar. Esse expoente ele é uma fração. E como qualquer fração, eu posso simplificar. Então, qual é outro jeito de eu escrever 2/4? Bom, é 1/2, na verdade, né? 2/4 é 1/2. Então, isso seria 4 na 1/2, que é igual a... E aqui eu recomendo que você já faça de cabeça, que vai dar o resultado 2. Mas, enfim, 4 na 1/2 é a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Certo? Denominador vira índice e numerador vira expoente da raiz. Então, às vezes, nós vamos poder simplificar esse expoente aqui. Vamos ver mais um exemplo disso. Quanto seria 27 na 1/3? Você já sabe que o resultado disso é 3, né? Mas vamos ver um outro jeito de resolver que não seja tirando a raiz cúbica. O que é o 27? Se você fatorar o 27, você vai achar que 27 é igual a 3 ao cubo. Então, o que eu tenho, na verdade, é 3 ao cubo elevado na 1/3, certo? 27 é 3 ao cubo, eu só substituir. Agora, o que eu faço quando eu tenho uma potência de uma potência? Eu tenho 3 ao cubo elevado na 1/3, então eu tenho uma potência de uma potência. Bom, eu multiplico os expoentes. Isso é uma propriedade da potenciação, eu vou multiplicar os expoentes. Então, vai ficar 3 vezes 1/3. Quanto é 3 vezes 1/3? É 1. 1. 3 na 1 é 3. Então, 27 na 1/3 é igual a 3. Não precisei extrair a raiz cúbica, bastou eu usar as propriedades
do denominador. Do denominador não, da potenciação. Denominador. Enfim. Agora nós temos que saber fazer isso dos dois lados. Até agora nós transformamos potência em raiz. Mas a gente também pode fazer o contrário, transformar raiz em potência. E um exemplo disso é, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 1024? 1024. Bom, é um número bem grande, né, para eu saber qual é a raiz quadrada assim de cabeça. Então, o que a gente pode fazer é fatorar o 1024. E se você fatorar o 1024, eu recomendo que você faça isso aí numa folhinha. Você vai achar que é 2 elevado à décima potência. Então, raiz quadrada de 1024, na verdade, é raiz quadrada de 2 elevado à décima potência. E agora, como é que eu posso fazer isso? Eu posso resolver de vários jeitos. Eu posso pensar qual é o número que elevado ao quadrado dá 2 na 10. Ou eu posso transformar isso aqui em uma potenciação. Eu sei que o denominador é o índice e que o numerador é o expoente. Então, isso aqui seria 2. O numerador é o expoente, então 10 dividido por... O denominador é o índice aqui é 2. Então, fica 10 dividido por 2. Pergunta, quanto é 10 dividido por 2? É 5. 5. Então, isso é 2 na 5, que é igual a 32. Então, a raiz quadrada de 1024 é 32. Pode fazer aí, 32 vezes 32 é 1024. Então, é um outro jeito de eu fazer. Eu vou acabar simplificando o numerador e o denominador e vou achar o número exato. É claro que se você quisesse fazer de cabeça assim, raiz quadrada de 2 na 10, aqui eu tenho um 2 no índice, então o índice simplifica o expoente, divido por 2, fica 5, aqui fica 1, vai dar 2 na 5, que é 32. Também é um raciocínio correto, só que caso você queira fazer de uma forma mais detalhada, ou se for um número maior, você esquecer, enfim, aqui está a forma bem detalhada. Mais um exemplo, qual seria a raiz cúbica de 216. 216. Sempre que eu tenho um número assim meio estranho, que você não sabe se é uma raiz exata ou não sabe de cabeça, você fatora. E se você fatorar esse número, e fatorar nada mais é do que escrever como uma multiplicação de números primos, você vai ver que 216 é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Certo? Vamos fazer aqui. 216, 2 fica 108, 2 fica 54, 2 fica 27, 3 fica 9, 3 fica 3, 3 fica 1. Então, é 2 ao cubo vezes, vamos usar um ponto, vezes 3 ao cubo. Certo? A multiplicação pode ser tanto x como um ponto. Então, 216 é 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Agora, tem uma outra forma de eu escrever isso. Se você lembrar lá das propriedades da potenciação, você pode ver que 2 ao cubo vezes 3 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao cubo. Certo? É como se eu tirasse o expoente. Né? O expoente ele pode ser distribuído aqui. Quando eu tenho multiplicação, o expoente vale para os dois termos. Claro que aqui eu tenho um parênteses, né? Esse parênteses é muito importante. Então, o 216 é 2 vezes 3 ao cubo. Pode fazer aí, 6 ao cubo, quanto vai dar? Agora, eu posso simplificar de cara esse índice com esse expoente e vai dar 2 vezes 3, que é 6. Mas vamos fazer usando a forma de potência. Eu sei que o radicando vira a base, então a base é 2 vezes 3. Né? O expoente vira o numerador, e o índice vira o denominador. Então, fica 2 vezes 3 elevado na 3 terços. Pergunta, quanto é 3 terços? 3 terços é 1. Então, 2 vezes 3 elevado na 1, que é 2 vezes 3, né? O expoente hoje não precisa nem escrever. 2 vezes 3 é 6. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Eu podia aqui de cara simplificar esse 3 com esse 3, mas de uma forma mais detalhada, aqui está o raciocínio correto. Era isso então, espero que não tenha confundido ninguém e até o próximo vídeo.